Boa noite a todos e a todas. Que o nosso Divino Mestre Jesus, e com suas vibrações de amor e paz, possa estar conosco nessa noite. O tema dessa noite, Ajuda-te e o céu te ajudará, veio como uma das mensagens dos Espíritos Felizes, extraídas do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que na realidade estávamos a estudar pensando na palestra do mês que vem e, de repente, nos deparamos com essa frase. Como a palestra desse mês estava esse tema livre, e até ontem estava confusa, sem saber, até então não havia nenhuma inspiração sobre que tema nós trabalharíamos esse mês. E aí, a partir dessa leitura, de uma mensagem belíssima, que utilizarei essa passagem desse Espírito para a nossa próxima palestra, nos presenteou com essa frase: ajuda-te e o céu te ajudará. E é a partir disso que nós começamos a refletir e a pesquisar em torno desse tema, e nos deparamos com o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, onde Kardec vai justamente de maneira muito profunda nos fazer refletir a respeito dessa passagem. Essa máxima não necessariamente é uma máxima criada por Kardec, poderíamos dizer que é um aforismo secular, mas que tem muito a nos esclarecer e a nos fazer refletir. Antes de nos ater mais propriamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma passagem também, falando um pouco sobre essa frase, na redação do Momento Espírita, em que ele nos apresenta um rápido conto, que eu acho que exemplifica de maneira muito clara o que a espiritualidade vem a nos ensinar. Conta que um sábio caminhava com os seus discípulos numa estrada muito tortuosa. E aí, num primeiro momento, se deparou com o Senhor, que tinha o seu carro atolado num lamaçal. E eles observaram naquela cena que o Senhor estava se ajoelhado, orando a Deus para que Deus o pudesse ajudar. E mesmo nessa oração tortuosa, os discípulos observaram, se compadeceram, mas seguiram adiante. E aí, o sábio e os discípulos caminharam mais 5 quilômetros. E lá na frente já encontrou um outro senhor, em situação também semelhante. O seu carro também estava atolado no lodaçal. E ele estava espraguejando. Eu, particularmente, me vi muito parecida nessa ação. Espraguejando. Mas utilizando do seu esforço para tirar o carro do lodaçal. E reclamava, mas estava se esforçando. E, a partir da observação desse esforço, o sábio convocou aos seus discípulos a ajudá-lo. E aí, com a ajuda dos demais, ele conseguiu tirar o carro do lodaçal e seguir o caminho feliz. E aí os discípulos ficou meio acabrunhados. Como assim? E fizeram a seguinte pergunta ao mestre: por que não ajudamos o primeiro homem? Tão piedoso, tão temente a Deus, tão devotado, e ajudamos justamente aquele que estava rebelde, espraguejando. E aí a observação que o mestre faz aos seus discípulos: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado pela ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Poderíamos dizer que só esse conto sintetizaria as reflexões dessa noite. Nós precisamos ajudar-nos para que o céu nos ajude. A tarefa primeira cabe ao nosso esforço. E por mais que ainda estejamos imersos na ignorância, na rebeldia, na revolta, na pouca lucidez, nos cabe investir na lei do trabalho.
Porque não esqueçamos, e aí tem uma das passagens muito bonitas também no livro Céu e Inferno, nós tivemos a grata satisfação de participar do seminário da Juscelma, onde ela trouxe justamente as comunicações dos espíritos no livro Céu e Inferno. E uma das passagens muito bonitas que a Juscelma nos traz, de um dos espíritos a qual ela selecionou, nos tratava justamente disso. Que muitas vezes, por mais que o espírito possa se denominar ou ateu, ou de pouca crença, ou não ser religioso, são as suas condutas, é o seu trabalho, são as suas obras que garantirá a sua suposta salvação, ou que tipo de experiência nós iremos vivenciar no além-túmulo. Então, não é o fato de ser religioso ou não, espírita ou não, católico ou não, evangélico ou não, que nos garantirá efetivamente abraçarmos o compromisso com a nossa evolução espiritual. Vai ser a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso intenso trabalho de se melhorar e fazer da caridade uma lei universal profundamente praticada. Então, não é o rótulo que a gente se nomeia que garantirá que sejamos ou não um homem de bem. Porque na descrição que Kardec apresenta sobre o homem de bem, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não rotula que são os cristãos, que são os espíritas, não há rótulo. Mas as características que são apresentadas é daquele que, através de suas boas ações, constrói-se um homem de bem. Então, esse conto representa de maneira clara que, às vezes, mesmo na nossa mais infinita ignorância, mesmo ainda na condição de espíritos muito rebeldes, abracemos a tarefa no bem. Porque essa, sim, é a maior garantia de que o céu nos ajudará. Porque Jesus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, coloca como condição de auxílio a condição de ser desta ou de outra religião. Mas nos pede, nos convoca para o trabalho de servidores fiéis. E é a partir desta condição que nós podemos, sim, ser ajudados pela espiritualidade superior. E adentrando mais especificamente no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz justamente a passagem de Mateus, no capítulo 7 do Novo Testamento, que eu queria apresentar para vocês. Jesus nos apresenta: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, abre-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. E essa passagem, o que eu achei mais interessante é como Kardec vem explorar essa passagem evangélica. O que nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse capítulo 25, o Kardec vai falar apenas do buscar e achareis. Essa passagem ela também é utilizada, poderia ser completamente utilizada, no capítulo 27, quando ele fala, pedis e obtereis, que é quando ele vai falar justamente a respeito da prece. Então, Kardec, mesmo sendo na mesma passagem evangélica, ele faz esse recorte a fim de tornar mais didática ainda a exploração profunda do Evangelho. E aí ele trabalha esse recorte do buscar e achareis. E é nesse recorte do buscar e achareis que ele vai justamente problematizar o ajuda-te e o céu te ajudará, que é o primeiro tópico onde ele vai explorar nesse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. E olha a consideração que Kardec nos traz inicialmente. Ele coloca que, segundo o modo de ver terreno,
A máxima, buscai e achareis, é semelhante a outra esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em força as ações de nossa inteligência. Então, há de observar, eu achei muito oportuna essa observação e essa interpretação que Kardec traz a respeito do Evangelho, porque, às vezes, a gente, numa perspectiva muito acomodada, a gente diz que o buscar e acharei é só assim, a gente ficar pensando um pouquinho, né? A gente esforçando-se um pouquinho nas nossas orações, que rapidamente o milagre acontece e que nós somos atendidos nos nossos pedidos. E aí, quando ele faz essa observação, que ajuda-te e o céu te ajudará, o que é que Kardec faz com isso? Opa, neguinho, tu és o centro da responsabilidade nessa ação. Então, não fica de braços cruzados, esperando o milagre descer do céu, porque o buscar e acharei, não esqueçamos que inicialmente nos convoca a uma ação. Precisamos sair da acomodação, precisamos abrir mão da preguiça, precisamos sair da condição de vitimização, de ficar justificando, de querer colocar que sempre o problema é do outro, que, infelizmente, a gente está sofrendo muito, muito, muito no nosso Brasil, só por causa de Dilma. É no sentido de nos convocar a uma reflexão mais ampla, muito mais ampla. E não é eximir ninguém dessa responsabilidade, mas nos convocar para essa responsabilidade. Porque, novamente, a gente vai estar na lei do comodismo, na preguiça aprisionante, onde, diante de um problema, o único responsável é o outro. Diante das minhas dificuldades, eu só tenho a responsabilizar o outro. E nisso a gente não cresce, e nisso a gente não trabalha, e nisso a gente não pensa em outras tantas possibilidades de sairmos desse lodaçal que nós, sociedade, construímos. Não haverá possibilidade de uma única culpabilização, de um só governo, de uma só pessoa, de uma só instituição. Esse Brasil e esse planeta Terra foi construído e está se construindo através das nossas mãos, das nossas consciências, dos nossos comportamentos. E é nesse contexto que, quando Kardec nos provoca essa reflexão do ajuda-te, nos faz essa convocação de responsabilidade, a gente precisa se colocar como um eixo de coparticipação nesse trabalho. No trabalho da edificação, no trabalho da moralização, no trabalho da construção da fraternidade, no trabalho de uma anticorrupção. Marlon nos provocou muito, quem participou do seminário Autodescobrimento e Emoções, a nos fazer justamente refletir a respeito desse processo de responsabilização. Porque hoje a gente pode entrar numa onda de se criar um alvoroço social, e aí talvez isso potencializado pelas facilidades que nós temos hoje em dia, dos meios de comunicação, de poder expressar a nossa opinião, que às vezes nos leva ao limite da insensatez. Particularmente, foi uma das observações que mais me chamou a atenção numa das últimas palestras de Oscar, quando ele nos convocou ao silêncio. Principalmente num contexto social de ampla possibilidade de divulgação de nossa palavra. Quanto maior é a liberdade, maior é a nossa responsabilidade. E precisamos estar atentos a respeito de como estamos utilizando os nossos talentos. Porque, se compreendemos em profundidade a lei de causa e efeito, ela nos convoca não a um temor,
há uma espécie, olha, fique de olho porque existe aí um Deus vingativo que te enquadra nessa lei. Não, não é isso. É uma lei que nos convoca muito mais a responsabilidade sobre a gestão de nossa existência. Então, quando Kardec nos coloca essa observação de que o ajuda-te e o céu te ajudará, traz como premissa o princípio da lei do trabalho, é no sentido de dizer que, para que possamos receber a ajuda, e aí sendo de maneira mais específica, a ajuda do mundo espiritual, a ajuda da espiritualidade superior, nós precisamos fazer a nossa parte. Com certeza, é dever nosso cumprir o nosso papel, aquela missão a que tanto fazemos referências quando nós estudamos a doutrina espírita. Todos nós não estamos aqui de passagem para fazer uma viagem simplesmente. Estamos aqui para aprender e trabalhar. E o trabalho onde devemos devotar o nosso maior compromisso, fé, perseverança, é o trabalho para conosco mesmo. É o trabalho que devemos desbravar com relação à nossa superação pessoal, à nossa melhoria. É por isso que Kardec enquadra o espírita como aquele que se esforça contra as suas más inclinações. É aquele que está trabalhando, que não perdeu de vista a si mesmo, que está atento às suas limitações, aos seus compromissos. E, por conta disso, precisa se esforçar. Porque ninguém se tornará a pessoa melhor na letargia. Ninguém. Mas, no trabalho incessante sobre si, sobre o mundo e sobre os outros. Nessa relação que nos convoca sempre a paciência, a tolerância, a caridade, a fraternidade. Desafios cada vez mais difíceis que a gente precisa desbravar no nosso dia a dia. Teve uma outra observação interessante que o Marlon também nos provocou no seminário, que foi justamente a respeito das reflexões sobre as terapêuticas espíritas. E, particularmente, foi uma das coisas que me chamou mais a atenção em sua fala. Tendo em vista, e a gente é melhor analisar o nosso espaço familiar do que estarmos analisando o espaço dos nossos outros irmãos cristãos, é melhor a gente falar de nossa casa. E aí ele, tomando como referência a casa espírita, ou os espíritas, né, melhor dizendo, nos trouxe justamente essa reflexão. Muitas vezes a gente vem à casa espírita e acha que, vindo para a palestra, convocando os passistas para nos auxiliar, tomando a água fluidificada, fazendo todo esse ritual, está garantido o nosso trabalho. A gente pode fazer isso 10.000 vezes. Se nós não nos ajudarmos no processo de transformação íntima, o céu não nos ajudará. E não é que a terapêutica espírita não seja eficaz, é porque o receptáculo está contaminado. O remédio é bom, o paciente é que é complicado. O remédio tem efeitos surpreendentes. O paciente é que não está aberto. É aquele que acha que a garantia do elemento externo vai ser o responsável pela sua transformação interna. Então, nós precisamos estar aqui nos esforçando. Estar na casa espírita é um compromisso consigo, com a espiritualidade superior que está tutelando essa nossa existência. É um compromisso que Jesus que nos coloca no lugar de trabalhadores. É desse lugar e é desse esforço que a terapêutica espírita irá potencializar as nossas forças. Deus não fará o trabalho por nós. Porque se fosse assim, que mérito teria a sua criação? Que mérito teria atingirmos a individualidade? Que mérito teria o esforço do trabalho? Não existiria possibilidade. E Deus é profundamente respeitoso ao nosso livre-arbítrio. Profundamente respeitoso. Porque é uma de suas leis.
E por não violar o livre-arbítrio que é sagrado, é que nós devemos fazer a nossa parte para podermos nós sermos assistidos pela espiritualidade superior. E aí Kardec também traz outras observações interessantes a respeito da lei de trabalho, quando ele diz: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas dos animais. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, e lhes disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. A cada um as suas obras. É essa a referência que Jesus nos traz. Não é porque se não fosse assim, aí haveria predileção na criação. Uns filhos seriam mais facilitados do que os outros. Um que se esforça, o outro que não se esforça, e aí teria os mesmos resultados. Então, a referência será sempre nós mesmos. É do esforço empregado em nosso trabalho, cotidianamente. E aí a gente traz uma dupla reflexão que é aberta por Kardec. A primeira reflexão que ele nos traz é uma reflexão mais terrena, desse trabalho mais terreno. Todos nós deveremos ser responsáveis pela nossa sobrevivência. Nós precisamos investir no trabalho como meio de aperfeiçoamento, seja para a nossa sobrevivência e sustento, seja para a nossa evolução em nível intelectual. Não adianta só rezar para passar em concurso, seca as pestanas estudando. É isso que Deus espera de nós. E não quer dizer que a gente não receba a ajuda da espiritualidade. Recebe, para a gente ficar calmo, não surtar na hora da prova, né? Ter uma memória mais ativada. Com certeza, tenho absoluta certeza que nós recebemos, sim, inspirações a partir do esforço empreendido anteriormente. É por reconhecimento do nosso esforço, de noite de sono, deixar a diversão de lado, deixar o lazer, abrir mão de coisas fáceis, das nossas paixões. Esforço. A partir dele, conquistas. Isso é o reconhecimento por mérito. E Deus é justo. A quem muito se esforça, a muito é merecido receber. Se assim não fosse, imagine como nós não avaliaríamos Deus. Um se esforça e não recebe nada, o outro não faz nada e recebe tudo. A partir da lei do trabalho é que nós vamos aprimorando as nossas capacidades de nos evoluir enquanto pessoa e da própria sociedade evoluir enquanto coletividade. O progresso das ciências. Se a gente estivesse esperando, a gente ainda estava no mundo primitivo. Com certeza. Amarrado puramente às leis instintivas. E é por essa sede de progresso, que é uma lei divina, e que está inscrita em todas as nossas almas, é que a gente se sente impulsionado a cada dia sermos melhores, a cada dia nos superarmos. E é esse que, para a psicanálise, trabalha, é essa falta, né? E isso é que estimula o desejo. É porque a gente ainda não é muito apessoada, é porque a gente ainda não é suficiente com relação à inteligência, é porque a gente ainda não se acha uma pessoa tão evoluída moralmente, que a gente está na labuta. A grande diferença é que, em muitos momentos, a gente acaba se estagnando por comodismo, por preguiça, por não querer crescer, por querer ficar no processo de projeção, sempre responsabilizando as outras pessoas por tudo de ruim que acontece em nossas vidas. E isso a gente paralisa. Então, precisamos efetivamente nos esforçar a fim de que possamos nos superar e sairmos dessa existência bem melhores do que quando aqui chegamos. E Kardec ainda faz a seguinte observação: em virtude da aplicação desses princípios, que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar,
trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a atualização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo do pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota a que a ele a leva, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantenha-te vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Não vem fazer o trabalho para a gente. Não se iludam. Não pense que porque nós teremos um batalhão de ajudantes, porque Jesus não é fraco, ele faz uma convocação e um recrutamento, pior do que Denise, se brincar, para os trabalhadores da SEJA. Ele não brinca em serviço, convocou seres de outros planetas mais avançados para nos ajudar nesse processo difícil que está sendo essa virada dessa transição. Mas isso não eximirá nós, seres humanos, de arregaçarmos a manga e fazermos a nossa parte. Não eximirá. Nós teremos colaboradores, nunca executores exclusivos de nossas tarefas. Porque assim, qual mérito seria? E Jesus, ou melhor, Deus estaria infringindo a sua própria lei. E isso não é cabível. E é a partir dessa compreensão que nós devemos amadurecer o nosso compromisso em estarmos aqui. Não pense que, quando rogamos a ajuda dos céus, que os céus irá infringir as leis de Deus para nos ajudar, se nós não estivermos com a mão na massa. Nós poderemos até ter boas inspirações de como preparar o melhor bolo, qual ingrediente a gente pode apetecer naquela receita, mas a mão na massa é nossa. É por isso que a literatura espírita nos esclarece. Joana, por exemplo, já tinha aulas a respeito da psicologia analítica antes de Jung nascer. Tudo lá muito mais avançado no mundo espiritual. Quem assistiu o nosso lar percebeu de maneira muito clara quando foi que aquele livro foi escrito. Década de 40. Tudo de tecnologia que aconteceu década de 90, início dos anos 2000, já tinha sido apresentado por Chico em nosso lar, por André Luiz, através da psicografia de Chico. Então, assim, a gente já sabe, com absoluta certeza, quem tem consciência do princípio espírita da pluralidade dos mundos habitados, sabe com total clareza e discernimento que existem muitos mundos mais avançados. Que existe toda uma evolução tecnológica no mundo espiritual já consolidada. Tá, e por que simplesmente os espíritos não chegam através de uma psicografia, através de uma mediunidade e não nos diz logo o que é que a gente tem que fazer? Porque não é bem assim. Estaríamos infringindo uma lei de progresso que requer estar atrelada à lei de trabalho. Então, a nossa parte cabe a nós fazer. E se a gente traz uma reflexão dessa, levando-se em consideração uma análise mais materialista, mais terrena, quiçá seria trazermos uma interpretação dessa a respeito do nosso trabalho a nível moral e espiritual. Imaginemos o compromisso que nós temos que ter conosco mesmo para esse trabalho de reforma íntima. É só parar, rezar e meditar que a coisa está feita? Não. Não é só isso. E o trabalho da resignação está atrelado a profundas provações. O trabalho da conquista da paciência está atrelado às muitas vivências de violência. O trabalho da tolerância religiosa está atrelado a conviver com muitas diversidades. Esses são os nossos desafios. Não há possibilidade de amadurecer e crescermos moralmente sem passarmos por esses desafios necessários para a nossa
evolução moral e espiritual. Quer dar algum aviso no socorro? Uma outra observação interessante que o Kardec nos traz ainda nessa passagem, quando ele nos diz: segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles irão ajudar-vos. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fervor, fé e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão punição ao vosso orgulho. Então, nessa observação, o que Kardec vem nos colocar é que nós teremos assistência. Mas o trabalho é nosso. Receberemos intuição. A força do bom ânimo, essa energia que é tão importante de ser potencializada, a fim que a gente possa desbravar uma tarefa difícil. Mas quem encarará esse trabalho seremos nós. E uma outra observação que é interessante fazer a respeito disso é que esse pedido, esse auxílio a que nós convocamos, a Jesus, a espiritualidade superior, ele precisa estar embasado em boas escolhas. Não é qualquer pedido. Não é qualquer auxílio que seja feito que será atendido. Isso precisa ficar muito claro, para a gente não achar que Deus não está nos escutando. Infantilidade nossa. Esteja muito atento. Se aquilo que a gente tanto pede com fervor, se não vem, acolha, que é o melhor. Se ainda não chegou, é porque, com certeza, vai complicar ainda muito mais o nosso processo. Então, nós precisamos também fazer boas escolhas, a fim de que essa assistência possa ser uma assistência legítima. É por isso que eu gosto muito da escolha do verbo, é ajuda-te, não é complica-te. Porque às vezes a gente faz isso, a gente se complica. E ainda quer a ajuda do céu para se complicar ainda mais. Não é por aí. É ajuda-te. Ajuda-te, faz escolhas coerentes. Reflete. Ora, pede a assistência da espiritualidade para que, diante das dúvidas, dos conflitos, das dificuldades, possamos escolher com mais serenidade, sem alvoroço, sem violência. Então, precisamos nos ajudar, a fim de que a ajuda do alto possa ser, inclusive, ser recebida. Porque, às vezes, acontece isso. Às vezes, nós estamos cercados de ajudas espirituais. O nosso anjo da guarda está quase perdendo as cordas vocais espirituais, gritando bons conselhos, estamos surdos. Não é que a ajuda não esteja ocorrendo. É porque o receptor está com defeito. É por isso que a primeira ação precisa ser... A gente precisa se cuidar, se ajudar, se comprometer com a nossa evolução, se comprometer com o trabalho abraçado. E, sendo redundante, se comprometer com o compromisso que abraçamos com Jesus a se reencarnar. A gente precisa rememorar sempre isso. Nós assumimos um compromisso para estar aqui. Não foi fácil. Não foi fácil. Se a gente pudesse refletir um tiquinho mais e ter acesso a como foi a programação para estarmos aqui, estaríamos com vergonha de nós mesmos. Então, nós precisamos reavivar o compromisso com o compromisso de estar aqui. Porque para a nossa tarefa, por mais ínfima que seja, não há substitutos. Porque a nossa responsabilidade pela nossa existência é nossa. É óbvio que Deus não vai deixar que as coisas se compliquem porque a gente quer ficar um inerte. Não é disso.
A compreensão de ser insubstituível não é nesse sentido. E aí eu sempre me lembro da fala de Kardec em Obras Póstumas, quando ele diz, se ele tivesse fracassado na missão, Jesus já tinha um substituto, gente. Jesus não brinca em serviço, não. E dizem, nos bastidores do mundo das fofocas espíritas, que seria Leon Denis. Jesus não brinca em serviço, e quanto mais a tarefa é uma tarefa de grande responsabilidade, mais é que ele se arca de estratégia, ele é um gestor competentíssimo. Mas o sentido de refletirmos que nós somos insubstituíveis é porque nós temos um compromisso conosco mesmo e com Jesus, que é o nosso grande líder. E esse compromisso precisa sempre ser reavivado, é abrir os olhos, a gente precisa reavivar, entender o compromisso de estarmos reencarnados. E nós que somos espíritas, que temos a grata e a misericordiosa oportunidade de conhecer dessas leis, não apenas que conheçamos na intelectualidade, mas no sentimento. Porque elas precisam construir e sedimentar a nossa moralidade, não apenas a nossa inteligência. É muito mais sedimentar a nossa moralidade. Conhecer os princípios espíritas é a oportunidade de sedimentar a nossa moralidade. Porque a gente vai estar titubeando, a gente até está conseguindo evoluir intelectualmente. Porque a gente está tendo que estudar, porque cada vez mais está difícil conseguir um trabalho se não estudar, a gente está tendo que se esforçar. Mas a moralidade, ela também precisa ser sedimentada, fermentada, cultivada. E os princípios espíritas agradeçam a Jesus por tê-los, e, a partir disso, reconheçamos a responsabilidade de conhecê-los, ou de reconhecê-los, para que, a partir disso, a gente possa amarrar cada vez mais o nosso compromisso com o compromisso dessa existência. E aí teve uma observação muito interessante trazida pelo Richard Simonetti a respeito desse ajuda-te que o céu te ajudará, porque, às vezes, nós também interpretamos de maneira equivocada a lei de ação e reação. Porque muitos de nós espíritas, a gente acredita que porque assim, a gente está sofrendo, a gente está nessa situação que é karma. Virou quase um jargão, né? Não só um jargão oriental, até porque o termo karma vem do sânscrito, não é propriamente uma abordagem espírita, porque Kardec enquadrou de maneira mais racional, enquadrando isso na lei de causa e efeito. Então, às vezes, nós temos uma ideia, às vezes, muito equivocada por nós espíritas, né? Que a gente está nessa situação complicada, que a gente está vivendo essa relação complicada, porque é karma. Aí, porque é karma, a gente assim, fica só de braço cruzado, esperando sofrer e se lamentar. E aí ele traz uma interpretação que eu achei bem interessante para a gente refletir. O Richard diz o seguinte: uma das características lamentáveis do ser humano, fruto de sua imaturidade, é a tendência à acomodação. Inspirada numa interpretação equivocada da lei de causa e efeito, que induz à inércia em situações difíceis. São encaradas como inexorável karma, puro engano. Karma, amigo leitor, é o que não pode ser mudado. Karma é a deficiência congênita, a esterilidade definitiva, a doença grave, a morte prematura. Karma é o problema insolúvel, o prejuízo irreparável. Nessas situações, compete-nos cultivar a resignação e a submissão aos desígnios divinos para que nos conservemos em paz. É como ter um espinho no pé, que, se não pode ser retirado, melhor andar com prudência, evitando agravar o ferimento e exacerbar as dores. Então, é no sentido da gente compreender, e aí, lendo essa passagem do Richard, eu lembrei também de uma citação que é muito comum, que eu acho que é atribuída a Francisco de Assis, quando ele nos diz o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para as mudar, as que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Diante daquilo que efetivamente é o nosso karma, que é necessário a gente espiar,
É necessário trabalhemos a resignação ativa, como nos diz Joana de Ângeles. Porque muitas vezes a gente trabalha a resignação reclamadora. Ai, meu Deus, infelizmente, bichinho de mim, tende piedade dessa alma. A gente fica assim, se vitimizando. Coitadinha desse ser. Isso é resignação aonde? Resignação é encarar as provações e o sofrimento como um processo de autocrescimento. Por isso que Joana trabalha o conceito de resignação ativa. É compreender que tipo de aprendizagem aquela experiência quer me trazer, é crescer com ela. E diante daquilo que a gente não pode mudar, é essa resignação que a gente precisa pedir força ao alto. Para que essa aprendizagem não se delongue tanto, que a gente possa aprender a lição o mais rápido possível. Porém, contudo, entretanto, nem tudo é expiação. Muitas das nossas dificuldades é preguiça moral, literalmente. A gente não quer sair do canto e fica arrumando a desculpa que é karma para não sair do canto. E aí o Richard conclui: quanto ao mais ou aos demais, são contingências da jornada terrestre, que haveremos de superar com a ajuda de Deus, se estivermos dispostos a nos ajudar, movimentando-nos para tirar o carro existencial dos nossos atolamentos. E pode ter certeza que, analisando o Evangelho segundo o Espiritismo, e sabiamente, quando Kardec coloca as causas atuais das aflições antes das causas anteriores, ele já deu a dica. O trabalho maior a fazer está agora. É agora. E não nos esqueçamos sempre de uma das passagens mais bonitas que o Novo Testamento nos presenteia. Que o amor cobre a multidão de pecados. Isso é um convite para o trabalho no bem. Porque se isso for mais importante do que a ideia fixa equivocada de karma, a gente já teria evoluído muito mais rápido. Porque essa concepção equivocada da lei de causa e efeito, de achar, infelizmente, eu estou nessa situação porque eu tenho que estar nessa situação, e não faz nada para sair dela, e não consegue se tornar uma pessoa melhor, e não aprende com o sofrimento. Isso, a reencarnação e reencarnação e reencarnação, nós estamos fazendo isso. E agora a gente ainda quer culpar a doutrina espírita. Por isso que muitas pessoas têm uma compreensão equivocada de como Kardec fazia a leitura a respeito do bem sofrer. É uma compreensão de resignação ativa daquilo que a gente não pode mudar. Mas muita, muita coisa a gente pode mudar. Muita coisa é de nossa responsabilidade. Muita coisa está muito mais atrelada às nossas experiências atuais. E que se a gente pudesse, adorei esse verbo, nos movimentarmos, nós tiraríamos os nossos carros existenciais dos atoleiros. Saía da paralisia, saía da vitimização e assumia as rédeas para seguir o caminho seguro da nossa conquista espiritual. E aí também uma passagem muito bonita, ainda nesse capítulo 25, quando Kardec traz uma passagem também de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus nos diz: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Eu, particularmente, adoro essa passagem do Evangelho, porque isso é um convite a refletir os nossos transtornos de ansiedade.
A gente que tem viciações ainda muito fortes na preguiça, a gente vai dizer, não nos preocupemos, fiquemos em casa de braço cruzado, que o céu nos alimentará. Que o céu proverá a nossa subsistência. Interpretação equivocada, não é a isso que Jesus está fazendo referência. E aí Kardec sintetiza de maneira muito clara, quando ele diz, não se deve, portanto, ver nestas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por seu lado, trabalhem. Não é um convite à ociosidade, é um convite ao trabalho. O que Jesus quer nos dizer é, meus filhos, se estiveres no trabalho no bem, aquieta teu coração. É isso. Se conseguires entender o que é essencial na vida, porque a passagem que ele traz é muito clara. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Quem tem sua vida alinhada a isso, tranquilize-se. Tranquilize-se. Porque a gente é muito afobado, literalmente. A gente deposita mais energia existencial, preocupada com o futuro do que com o presente. Perde presente, passado e futuro. O dia do investimento é o dia de hoje. É o dia de hoje. O que já fizemos, já fizemos. E não nos esqueçamos, porque é lição para a vida toda. Os erros, os acertos, as aprendizagens, os sofrimentos, as dores, as alegrias, massa. Já vivemos. Podemos mudar? Precisa ficar se lastimando? Não. O dia de amanhã, a Deus dará. Porém, que a gente dê o dia de amanhã a Deus, tendo como referência o trabalho no bem de hoje. Porque o que vai ser semeado é hoje. O que vai frutificar é amanhã. Mas o fruto vai depender da sementeira do hoje. É o hoje que a gente precisa cuidar. É o hoje que a gente precisa fertilizar. E é nesse contexto que a gente precisa ajudar a Jesus nesse imenso trabalho. E particularmente fiquei muito feliz com a leitura no início dessa reunião, com o tema substitutos, onde eu queria novamente reforçar a passagem final que Emmanuel nos presenteia quando ele diz: Jesus não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Todos somos colaboradores nessa obra. Todos somos responsáveis por essa sementeira. E qual fruto que nós estamos semeando hoje, caberá a nós escolhermos. É por isso que eu gostaria de terminar com a leitura, com a mensagem do Espírito André Luiz, psicografada por Chico, que representa justamente a importância que devemos dar ao ajuda-te hoje, para que o céu possa nos ajudar sempre. O tema da mensagem é ajuda-te. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso trabalho chama-se aqui. E o nosso tempo chama-se agora.
Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativo sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. E que o Mestre Jesus, que é o grande gestor das nossas existências, possa ter a sublime e gloriosa resposta de nossas almas de que seremos seus servidores fiéis, hoje e sempre. Que assim seja.